mais uma vez. Espero que vocês estejam todos bem, felizes, guardando a palavra no coração, animados para viver abundantemente. Amém? Hoje à noite nós vamos ao 15º grau da consciência crística, e nesse 15º grau nós vamos tratar do poder do desejo. É uma temática que estamos colocando num texto que está em Mateus 21, versículos 19 a 22. Esse texto é um texto interessante. Jesus tinha dado recomendações aos discípulos e dirigiu-se para Betânia, passou a noite em Betânia e no outro dia pela manhã, Jesus retorna para Jerusalém. E está ali pertinho, né? E ele, nesse momento, ele tem fome. Jesus está com fome. E parou perto de uma figueira, olhou a figueira e procurou algum fruto. E não tinha fruto algum, só tinha folhas. Um dos evangelistas disse que realmente não era tempo de fruto. Mas nós não vamos nos ater a esse detalhe. Eu não estou aqui para tratar dos milagres, da possibilidade do milagre, da realidade ou não desses milagres. Não me importa mais. Eu confio, creio e entreguei a minha vida aos ensinos de Jesus. A minha fé, ela não se estriba mais em milagres. Porque milagres vêm e vão. Tem um que Jesus curou, tem outro que não curou, tem os que foram curados e não seguiram ele. Nós temos lá a história dos 10 leprosos, né? Ele curou os 10 e um só voltou para agradecer, 9 foi embora. Então você veja que milagres, ainda que haja no ser humano uma curiosidade muito grande, a gente gosta de ver coisas todos os dias. O Salomão escreveu a respeito dos olhos e ele disse que os olhos não se cansam de ver. É só você observar a televisão, tem pessoa que não desgruda da televisão, está lá o dia inteiro, o dia todinho, e à noite, dorme tarde porque fica da televisão. Hoje não é tanto, né? Porque a televisão passou para a palma da mão e aí fica no celular, entende? É fotinha, é figurinha, é videozinho, o dia todo há uma distração. Nós vivemos um tempo de distração, né? E muitas pessoas estão perdidas. E aí, deixa-me explicar esse perdido. Estão perdidos nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Você sabia que tem empresário falindo porque ele não está dando a devida atenção à empresa que ele tem? Porque ele está distraído com os grupos sociais, né? Enfim, é uma coisa terrível. O ser humano não foi criado para estar nessa conexão constante 24 horas por dia. Nós estamos. Eu vejo pessoas, às vezes, dirigindo e está ali em alta velocidade, mas vai ver, e já aconteceu até comigo, entendeu? Eu, então, abandonei, eu disse, hoje, quando eu entro no carro, eu larguei, pode tocar o celular quantas vezes quiser tocar. Eu me conscientizei, eu tenho aprendido uma coisa, o nosso subconsciente trabalha o que o nosso consciente o informou. Então, se nós, pelo nosso consciente, eu digo para mim mesmo que aquilo não deve ser feito, consequentemente, o meu subconsciente, que é uma dádiva de Deus, o nosso subconsciente, entende? Ele vai passar a trabalhar com a informação recebida do consciente. E aí já vai ser automático, toca, eu não olho mais, porque eu me preparei, eu treinei o meu subconsciente, e ele aí é o meu piloto automático. Então o meu piloto automático vai dizer, isso aqui não é relevante, na hora certa, quando parar o carro, quando estiver em casa, a hora que quiser olhar, você vai olhar. Você não é escravo do seu celular, não é assim?
Mas a maioria das vezes não é o que ocorre. A maioria das vezes já está todo mundo escravizado, entende? A irmã está fazendo a comida ali, o celular tocou, já larga tudo e vai lá correndo para ver o celular. Queimou a carne. Entendeu? Porque distraiu-se. Somos uma geração de distraídos. Nós precisamos voltar à normalidade, à nossa natureza divina. Porque a nossa natureza divina foi o que aquele que nós chamamos de Pai, que você pode chamar de Criador, de o Eterno, você pode falar com o que quiser, chamar Ele como quiser, mas na sua consciência vai estar aquele que formou todas as coisas, o todo. Ele nos criou com leis bem definidas e preparou a vida para nós, para a vida ser uma vida abundante. Essa semana ainda falei uma frase, eu gosto às vezes de falar frase, para gravar elas, né? E eu cheguei de frente com meu filho Jonatas e eu disse assim: Jonatas, o pai vai te dizer uma coisa. Eu existo para experienciar uma vida abundante. E ele ficou me olhando: o que tu quer dizer com isso? Eu digo: pensa tu aí no que quer dizer. Entendeu? Eu só estou te dando a chave do porquê que eu existo. Eu existo para experienciar uma vida abundante. Você também. Mas imagina, se nós somos escravos de um aparelhinho, nós vamos experienciar vida abundante? Óbvio que não. Óbvio que não. Para nós experienciar uma vida abundante, nós precisamos voltar à realidade daquilo para o que o Criador nos criou. O Criador nos criou com toda a bondade e amor para que nós desfrutássemos da natureza como ela é. Lamentavelmente, nós caminhamos para uma vida de invenções, como diz Salomão, o sábio. Ele diz assim: Deus criou o homem reto, o ser humano. Tá? O homem aqui não tem machismo, não, é de humanidade. Criou o ser humano reto. Mas os seres humanos buscaram muitas invenções. Você sabe a história de Sansão, uma história interessante para nos advertir a respeito do cuidado que devemos ter com as coisas, porque apesar de sermos fortes, o Criador nos fez fortes, poderosos. Cada um de nós aqui tem muito poder. Alguns não sabem o poder que tem. Alguns não param para refletir sobre o poder que tem. Mas Deus, o Criador, Ele nos criou com muito poder. Muito poder. Você tem poder de curar, não só a você mesmo, como aos outros. Você tem poder de restaurar vidas. Você tem... Não precisa, Beto. Hoje está friozinho. Obrigado, querido. O Beto é zeloso, ele cuida de mim aqui. Às vezes com uma aguinha, às vezes com o ventilador, né, Beto? E é carinho mesmo, tá? E eu sei disso. E eu sou muito grato ao Senhor por nós sermos amigos. Então, nós temos muito poder para restaurar, não só a nossa própria vida quando enfrentamos algum tipo de problema, certo? Até o que chamamos de problema, às vezes é tão pequenininho, nós é que o fazemos grande, entende? E às vezes nós nos colocamos ajoelhados diante do problema, né? Quando na verdade o Criador já deu-nos todas as capacidades para nós solucionarmos os nossos problemas. Você sabia disso? O Evangelho anuncia isso. Você olha para a vida de Jesus, a história de Jesus, e você vai encontrar Jesus solucionando problema aqui, solucionando problema ali. E ele resolveu tão bem os seus problemas aqui na vida, que ajudava até os outros a resolver o deles também. Porque quando nós resolvemos os nossos problemas, da matemática da vida, nós temos também as equações e soluções para ajudar outros que não estão enxergando onde está a resposta. Eu lembro-me de que houve uma disputa de matemática, equação de segundo grau, aqui no Gaspar.
E eu disse, eu tenho que me dar bem nesse negócio aqui. Eu preciso estar lá no topo. Entende? E decorei aquelas fórmulas lá e eu guardei e fiz aquilo umas 100 vezes. E tinha uma amiga japonesa que era a nota 1000 da nossa classe e ela não tinha erro, não errava. Ela só acertava. Mas eu me conscientizei que naquele dia, naquela época, eu ia ser o número 1 da classe. Olha, foi uma batalha. Eu tinha uma desvantagem. O professor Monteiro, português, ele gostava mais da Maura. Porque a Maura era o xodó dele, pois a Maura só tirava 10. Então eu já ia numa desvantagem, porque ele gostava mais da Maura, menos de todos os outros. Entende? A Maura era o exemplo, a Maura era isso. E naquele dia eu cheguei, eu disse, não, mas hoje eu vou também me dar bem aqui. E, com certeza, fui lá e fiz a prova. Eu ganhei a Maura. Sabe por quê? A Maura esqueceu de botar um sinalzinho. Um sinalzinho de menos na frente do parênteses. Naquele dia eu ganhei. Ele não se conformou, professor. Ele olhou para mim e disse assim, você colou. Eu olhei para ele e disse, você tem que provar. Obviamente ele não provou. Sabe o que ele fez? Vamos ter mais 2 equações. No quadro. Está feito. E agora eu já estava empolgado, eu estava 1/10 de ponto na frente da Maura. Eu não queria ver a Maura para trás, eu só queria ganhar. Entendeu? Eu não estava nem aí para a posição que ela ia ficar, eu queria era ganhar, eu precisava ganhar. Lá no quadro empatamos. Mas saímos 2, entende? Aplaudidos. E que dia legal aquele dia. Ei, na verdade, todos nós, se pararmos para avaliar as equações da vida, temos do Criador a capacidade, a condição, o poder de resolver os problemas. Eu não sei. Não sei, eu não sei se é. Tá? Ela era aqui da fazenda, dos pais aqui. Então, não sei se está no postinho. Entende? Muito estudiosa. Uma pessoa nota 10. Então, veja só, o que eu quero que vocês entendam é que quando nós vamos para a Bíblia, vou voltar lá no Sansão, tá? Eu estava lá, não esqueci dele não. Quando nós vamos lá na Bíblia, e nós, no livro de Juízes, estudamos a história do Sansão. É uma história que fala de um homem que o Criador investiu sobre ele, uma unção que o tornou mais forte do que todos os outros homens de sua época. Ao ponto de nada poder prendê-lo, é uma história que nós precisamos avaliar, porque a história do Sansão é a história de todos nós. Você tem o poder para desatar as amarras. Você tem o poder para arrebentar as correntes. O problema é que às vezes nos falta o conhecimento, o entendimento para agir conforme o poder que temos. Por exemplo, um elefante, o treinador o amarra num pedacinho de pau qualquer. Eu já vi um elefante amarrado no pé de uma cadeira. Você sabe que o elefante pode arrancar uma árvore. Que corda que vai prender ele? Não tem como prender ele. Mas ele foi condicionado. Ele foi treinado e no treinamento o adestrador o condicionou para ele pensar, vamos botar assim, tá? Para ele ter a ideia de que se tem uma corda no pé e uma cadeira segurando ele, ele não pode sair dali. Ele não consegue sair dali. Nós, usando do nosso raciocínio, vamos olhar o elefante e, se ele soubesse a força que tem,
Ele amassava a cadeira toda e ainda passava por cima do treinador. Não é verdade? Ora, nós também somos assim. Existe um poder, existe uma força em nós, a força do sopro divino. O nosso pequeno eu, ele é conectado ao grande eu sou, e nós temos poder para arrebentar as amarras, às vezes condicionado por várias doutrinas, por várias ideologias, por várias argumentações, por treinamento. Nós ficamos amarrados no pé da cadeira, sem saber que é só ir ali e desatar o nó. E a gente fica clamando aos céus, a gente fica clamando ao universo, a gente clama ao todo, ao Criador, a Deus, a Jesus, para que venha desatar o nó. Ora, Jesus vem nos ensinar que nós podemos desatar o nó. Que se nós nos deixarmos levar por tudo que Deus nos deu, e nos guiar pelo raciocínio, pelo nosso consciente, e treinarmos até o nosso subconsciente, porque se pegarmos aquilo que nós entendemos e definirmos isso para nós mesmos, daí que a psicologia ensina você, às vezes, repetir frases ou escrevê-las, para que você possa gravar no seu subconsciente. Fale umas 3 vezes pela manhã, umas 3 vezes à tarde, diz a psicologia. Lá à noite, e você começa a formar o subconsciente. Daqui a pouco você não precisa mais nem parar para desatar o nó. Você já viu os ilusionistas que sacudindo o pé, só sacudindo o pé, sem se agachar, sem levar a mão até o sapato, desata o cadarço? O subconsciente dele já tem condicionado formas de ele desatar o próprio cadarço que está amarrado. Você entendeu? Não, Adilson, mas isso aí é ensino de Jesus? É o que eu quero te ensinar nessa noite. Olha o que Jesus diz em Mateus 21, versículos. Primeiro, voltando à história da figueira, Jesus procura fruto, não tem fruto. Jesus olha para a figueira e diz assim: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Versículo 21, ou melhor, versículo 19 do capítulo 21. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos, claro, ficaram: meu Deus, a figueira secou na hora, diz aqui no evangelista Mateus. A figueira secou na hora. E aí eles ficam admirados, porque é aberto, né? Igual aqueles que vê os shows de ilusionismo, que a pessoa desaparece e todo mundo fica ali olhando para ver a manipulação que vai estar, mas ninguém consegue decifrar como é que o sujeito fez desaparecer a pessoa, faz aparecer uma onça dentro de uma jaula no lugar da pessoa. Você, o que é isso? Imagina os discípulos há 2000 anos atrás. Jesus olha para uma figueira e diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E daqui a pouco eles olham de novo, a figueira está seca. Você sabia que você pode fazer isso? Nós, irmão Deus, não hoje, mas quantos aqui já acreditaram em olho gordo? Pois é, há uma dificuldade de acreditar que a gente pode fazer isso. Mas a gente acredita que o olho gordo do outro pode fazer isso com a nossa plantinha. Eu tinha uma tia que ela tinha uma planta muito bonita no canto da varanda. E chegou um desses dito de olho gordo. Entende? Que eu não estou nem aí para ele. Ele pode ter um olho de elefante se ele quiser, que ele não vai fazer nada de mal para mim. Entende? Estou na frente dele já. Eu disse: nego, pode fechar o olho aí que não vai dar nada certo. Entende? Mas aí chegou lá: oi, que linda essa folhagem, a senhora dá para mim? Aí
A tia disse, não, é minha, eu gosto dela, ela está bonita assim, porque eu converso com ela todo dia, trato dela. Aí a pessoa olhou e disse assim, mas vai morrer. Virou as costas e foi embora. No outro dia a plantinha nasceu toda murcha, morreu. Morreu. Entende? E que tal se nós descobrirmos como fazer isso para o lado bom? Não para matar a plantinha dos outros por inveja, nem por destruir o passarinho de ninguém também, né? Que eu já vi matar passarinho na gaiola. E tem gente que fica numa tremedeira e diz, é Satanás, é o demônio, é o diabo. É nada, é só energia negativa mesmo de pessoas que entendem. É só energia negativa de pessoas que não pensam bem, estão tão mergulhados no seu interior, tão mergulhados no lado mal, que essa energia fica afetando coisas, e afeta até pessoas. Quem já não entrou numa casa, e ao entrar lá numa casa, chegou lá, parece que tem uma nuvem negra aqui dentro. Tem gente que fala assim, né? Tem uma nuvem negra, me deu até um arrepio, tem uma energia ruim aqui. Tem mesmo. Imagina se eu ficar todo ruim por dentro, só pensando coisa ruim, achando que eu estou possuído por coisa ruim. Você vai passar perto de mim, vai sentir. Se você estiver bem, você estiver bem, você, meu, cara, aí tem um peso, tem uma carga, tá um... E não adianta fazer como faz os pentecostais, tá? Queima, Jesus, queima. Não queima nada, ficar até lá dentro, não vai queimar nada não, vai ficar lá. Entende? Nada disso. O que precisa é cada vez você mergulhar mais na bondade, naquilo que é bom, em pensamentos positivos, em revelações, buscar revelações para você ter visão da vida, entende? Uma visão boa, uma visão maravilhosa. É você se conectar cada vez mais com tudo que tem de bom em toda a natureza. Irmão Adilson, tu estás agora ensinando nós a ser diferente, mas é o que eu estou ensinando, Jesus me ensinou, eu estou ensinando vocês. Entendeu? Então vamos lá. Jesus deixa eles admirados, e ele percebe que eles ficam admirados, e ele diz, mestre, a figueira secou. Ele disse, isso aí não é nada. A expressão de Jesus é isso aí. Isso aí não é nada. Vocês têm que saber uma coisa, em verdade, versículo 21, em verdade vos digo que, se tiverdes fé. Eu já ensinei para vocês a palavrinha fé, traduzida aqui do grego, pistis. Pistis do grego para o português é 3 palavras. Nós lemos só fé aqui, nós ficamos aqui. E para nós, a maioria de nós, fé está relacionado à crença. Mas fé não é crença. Entendeu? Toda crença é passível de dúvida. Você crê até prova em contrário. Entendeu? A crença é passível de dúvida. Mas pistes não. Porque pistes é o que vai dar origem ao carimbo do cartorário. Fidelidade. Fidelidade. Você sabe quando vai reconhecer um documento, o cartorário olha e ele está autorizado a dar fé. A dar fé, só é fiel. A cópia e o original é fiel. Olha aqui. Então, fé aqui é mais profundo, é fidelidade. Mas fé é também confiança. Então, o que Jesus está dizendo? Se tiverdes fidelidade, confiança, mas é mais, são 3 palavras, para nós trazermos do grego pistis para a fé aqui, nós vemos com 3 palavras, é também coragem, vamos dar uma analisada rápida aqui sobre a conscientização crística, de quando ele fala isso, porque às vezes a gente vem aqui e só lê isso, Jesus disse, se tiverdes fé, não, mas espera aí, vamos voltar lá para as origens.
E ele está falando, está escrito em grego, ele falou em aramaico. Eu preciso entender do que ele está falando. A cultura da época dele não tinha essa percepção que nós temos. Quem escutou lá, ou quem leu lá os primeiros manuscritos, o que leu? Leu diferente de nós. Ele não leu se tiverdes fé. Ele leu assim, se tiverdes, ou se fordes fiel, tiverdes confiança e coragem. Vocês já perceberam que o maior problema nosso começa com a falta de coragem? O que mais nos faz sofrer? Não é o medo? Medo de tudo. Não é à toa que por várias vezes nos evangelhos o Cristo disse: não temais. Não temais. A gente tem tanto medo que se for pedir para um ressuscitar, a gente tem medo dele se levantar. Não sei como é que é isso. Está todo mundo no velório e diz: ó, eu estou cheio de fé. Entende? E o medo é tanto que o senhor quer que eu vou mandar ele se levantar. Eu não sei por que se um defunto se assentar, todo mundo sai correndo. É o resultado das imaginações. Defunto é fantasma. Entendeu? Defunto é fantasma. Na cabeça da gente, né? Hoje é menos. Hoje é menos. A arte e a cultura tiraram muito medo das pessoas. Mas quando eu era menino, nos assentávamos perto do fogão a lenha, e a avó, o que ela tinha para contar para nós, era a história da mula sem cabeça, entende? Da encantada na cachoeira, não sei. E a gente, quando nós ia dormir, ninguém dormia, dava uma tremedeira. Eles nos enchiam de medo. E Jesus está dizendo: olha, se vocês forem corajosos, se não houver medo em vocês, se vocês conseguirem pela conscientização anular o medo em vocês, se o que sobrar em vocês for coragem, então, estou aqui fazendo uma teologia reversa, então vocês conseguirão ter confiança. Olha só, vocês vão ter confiança. Claro, a confiança é a base da coragem. Como é que eu vou ter coragem se eu não confio? Mas se eu tiver confiança, eu contei a história aqui no início de como eu me enchi de confiança para disputar com a melhor da classe. Entendeu? A irmã problemática que está com medo de perder o marido. Eu não sei por que se apavora tanto de perder marido. Arruma outro. Quem que disse que o cara é tão bom assim, né? Aqui diz que eu sou uma maravilha. Eu digo, como ela se engana, meu Deus. Eu oro para se Jesus te levar, eu quero ir junto. Eu digo, sai, nega. É até que a morte os separe. Mas não, ela quer que vá junto. Entende? E eu já estou certo que ela tem tanta confiança e tanta coragem para pedir essas coisas que eu vou acabar indo junto mesmo. Então, não havendo outra opção, eu digo, deixa ela por aqui, Jesus, deixa ela aqui, deixa, eu suporto, né? Na verdade a gente brinca assim, mas é a confiança de estarmos juntos, enquanto tem pessoas que estão juntos, mas desconfiados um do outro. Então já não existe nem expectativa futura. Porque não havendo confiança, não há coragem para prosseguir. Alguns estão estagnados diante da desconfiança. Eu às vezes, ontem conversei com uma mulher que chorou muito, apavorou-se muito, não ontem, há tempos atrás, uma amiga nossa, que recebeu um diagnóstico que estava com câncer. E ela ficou tão apavorada, tão nervosa, que teve um momento que ela quis se suicidar. Você vê o que o medo faz? O que a falta de fé. O que eu posso puxar para um item atrás. A confiança é resultado da fidelidade.
Eu preciso ser fiel para que a Gui tenha confiança em mim e coragem para viver os restos dos meus dias com ela. Eu preciso ser fiel. Se não houver fidelidade, como vai haver confiança? Ora, o que Jesus está dizendo é que se formos fiéis, àquilo que nós determinamos, se formos fiéis até aos nossos pensamentos, aos nossos conceitos, se formos fiéis a nós mesmos, se formos fiéis ao Criador, se formos fiéis aos nossos irmãos, se formos fiéis a toda a sociedade humana, então nos encheremos de confiança. E a confiança, ela vai se manifestar através da nossa coragem. Bom, aquela irmã não foi fiel primeiro ao seu Criador. Crente, mas não creu. Crente, mas não creu. Quando recebeu o diagnóstico, ficou apavorada. Um câncer, me acabei, a vida não faz mais sentido. Olha, como a vida não faz mais sentido? Não, agora eu tenho poucos meses de vida, então já é bom morrer antes. Quem que disse? Cada momento vivido é extraordinário, é esplêndido. A abundância de vida a cada segundo do relógio. Milésimos de segundo são importantes. Um olhar, uma palavra, um aroma, um sabor, uma luz, uma sombra. Tudo faz sentido, tudo tem valor, todas as coisas têm valor. Por que eu devo antecipar a minha saída do planeta Terra só por causa de um diagnóstico, por causa de uma palavra? Não, eu tenho que dar sentido a essas palavras. E ela, aos prantos, meses e meses, sofreu mais. Mas depois, ajuda de um, ajuda de outro. Oramos, ela orou, marido orou, filhos oraram, pediram oração, e foi se juntando uma força maior do que a força do medo, foi surgindo coragem, foi surgindo esperança, ela já não quis mais morrer, começou a ver que a coisa estava em outro patamar, e que podia sair daquilo ali, aquilo era mínimo, diante da esplendorosa manifestação da vida. A vida é maravilhosa, viver é bom, viver é gostoso, viver é uma dádiva. Louvado seja o Criador para todo sempre. Olha só, passaram-se, ontem vi ela, bonita, alegre, e eu olhei para ela e disse: tu já consegue dar risada do teu apavoro lá atrás? Ela disse: eu estou completamente curada. Eu disse: tu viu como foi desnecessário aquele pranto todo? E aqueles desejos, lembras? Como não precisava existir? Só te causaram mais desconforto. Ela disse: é verdade. É verdade. Você está entendendo? Olha o que Jesus diz. Se vocês forem fiéis, primeiro seja fiel a você. Como fiel a mim? Como que eu sou fiel a mim mesmo? Não tentando enganar meus sentimentos. Não tentando enrolar a minha inteligência. Tem gente que enrola a sua própria inteligência. Entendeu? Buscando a verdade, para ser livre. O Criador nos fez livres. O versinho que anda na boca do Bolsonaro não é só uma mera declaração mágica, não, é um texto magnífico que requer avaliação, análise, uma construção de entendimento capaz de ter efeito sobre nós. A palavra de Jesus não é magia, a palavra de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que confiar.
Então, quando ele diz, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você pode botar entre parênteses e considerar a verdade como realidade. Conhecereis a realidade das coisas, e isto libertará você, deixará você leve, solto, livre. E como é que eu faço para conhecer a realidade das coisas? É eu não me entregar à primeira cadeia de pensamento que surge na minha mente, a primeira impressão das coisas. Não, eu preciso buscar a essência das coisas. Quando nós tratamos de graus de consciência crística, adquirir consciência é necessário. A vida abundante é resultado da conscientização da verdade. Eu me conscientizo da realidade e a realidade acaba com os meus medos. Ai, não vou ali fora porque pode ter um fantasma. E aí eu vou estudar sobre fantasma. O que é fantasma? Como que surgiu essa bobajada? E da onde que surgem essas ideias? Esse folclore dos povos. E quando eu me conscientizo que fantasma é uma história projetada por uma mente humana, lançada sobre uma comunidade, e a comunidade, sem avaliação, induzida pelo folclore, acaba acreditando que fantasma é uma verdade. Mas eu desmistifico o fantasma e digo, não, o fantasma foi só a opinião de alguém que queria amedrontar vocês. Estava de brincadeira com vocês. É óbvio que eu teria que voltar no espaço e no tempo, anos e anos e anos. Como eu não posso voltar lá, eu posso libertar vocês. Fantasma não existe. Não dá para ressuscitar o Padre Quevedo, mas já podíamos invocar até ele, né? Diz, não existe. Entendeu? Não dá, não tem. Poxa, uma vez que eu sei que não tem, acabou-se. Qualquer sombra que aparecer é a sombra de qualquer coisa. Ou da bananeira, ou da árvore que está ali no jardim, ou do coqueirinho na frente da casa, ou de um gatinho que passou. O fato é que não existe nenhum bichinho extrafísico caminhando entre nós para lá e para cá. Entendeu? Ora, conscientizado disso, eu já não tenho mais medo de sombras. É este o sentido da coisa. Então vamos lá. Se tiverdes fé. Ele continua. E não duvidardes no vosso coração. Porque alguns dizem, irmão, eu tenho fé que Deus vai fazer isso aqui para mim, mas lá dentro, assim, será mesmo que eu consigo? Será que eu consigo? Está duvidando no coração, não vai chegar a lugar nenhum. Jesus já está declarando aqui. Ele diz, se vocês forem fiéis a vocês mesmos, quebrando os medos de vocês, tirando os medos, tirando os folclores e deixando só a realidade, a verdade no vosso coração. Entendeu? Então vocês podem dizer o mesmo aí. Pode murchar a figueira, vocês podem curar a figueira. Vocês podem colocar as mãos sobre pessoas enfermas e vocês vão curar ela, se fordes fiéis à verdade que vocês carregam no coração. Se a vossa mente não destoar dos vossos gestos, se não houver descompasso entre os vossos pensamentos e as vossas ações, então vocês são capazes, ele vai usar uma hipérbole, isso é do hebreu, tá? Vocês são capazes de transportar montes para o meio dos mares. Mas detalhe, primeiro conscientização. Essa conscientização eu devo ser fiel a ela. Eu devo ser confiante dentro daquilo que eu já consegui assimilar e entender. E como tal, agir corajosamente. E por que Pistes traz esse sentido? E Jesus põe isso em primeiro lugar. Porque quando nos conscientizamos da verdade e nos libertamos, nós vamos ter que guerrear com um exército de gente aprisionada.
Um exército de gente que está cheia de medo. Nossa coragem vai ter que enfrentar um exército de medrosos. Nossa confiança vai ter que trabalhar contra a mentalidade aprisionada, atrofiada, retrógrada daqueles que ainda não se conscientizaram. Olha que coisa interessante. Por isso eu preciso ser fiel ao achado da verdade. Quantos que estão aqui comigo há 18 anos e ainda são capazes de ter medo de um gato preto passando ali na estrada? E o que tem o gatinho pretinho? Não tem nada. Entendeu? Tem gente que está aqui comigo há 18 anos e se sair daqui e ver um bode berrando na frente do portão, de meu, é o Satanás. Não, irmão, é só um bode mesmo. Outro dia eu estava lendo sobre simbolismo, né? O símbolo não é nada, ao mesmo tempo que ele é só conceituado por aquilo que eu conceituei. Eu posso olhar para essa garrafa e dizer que essa garrafa aqui é o símbolo da água viva, entende? E que quem beber dessa água nunca mais terá sede. E vai ter irmão que vai querer um golinho dessa água. Dá um golinho para mim, irmão, isso é água ungida, é água benta, é água abençoada, é água ourada, é água... E não é nada, é só uma água. Mas eu simbolizando, transformando em símbolo, as pessoas logo podem comprar. É assim que os charlatões da fé vendem de tudo. Você entende? Mas Jesus coloca a coisa num outro patamar. Diz, o negócio é tu aprender a confiar, ter coragem, ser fiel. E então, não tendo dúvida no coração, não só fareis o que foi feito à figueira. Não é só a figueira é pouco. Mas até a este monte, se disserdes, precipita, ergue-te, levanta-te, e eu vou te transportar, e vou te largar no meio do mar. Ele será feito. Ele está usando uma hipérbole, obviamente, não tem necessidade nenhuma de sair por aí querendo tirar monte do lugar, né? Deixa a montanha ali, ela tem a sua função. O que Jesus está dizendo é que se nos admiramos do murchar de uma árvore, entendeu? Ele disse, o poder que está em vocês é tão grande que é capaz de transportar montanhas. Ora, se nós temos um poder dado pelo Criador, que é capaz de transportar montanhas, ok? Imagina o que você pode fazer com as coisas que te incomodaram até o dia de hoje. Ou pergunto, o que vais fazer? Ou pergunto, já te conscientizasse? Ou ainda, que tipo de fé é a sua? Aquela que no popular é a crença? É só o credo religioso? Creio em Deus Pai? Ou você tem se utilizado dos ensinos recebidos para transformar em prática de vida? Aquilo que eu sempre disse para vocês, o Evangelho é para mim? O Evangelho é para eu praticar, é para eu transformá-lo em vida abundante no meu dia a dia. Vamos adiante. Ele continua. Você agora já sabe que você precisa ser fiel. Fiel a quem primeiro? A mim mesmo. Ai, Módios, mas ele não é fiel a Deus? Se tu não for fiel a ti, você não é fiel a Deus. Deus mora onde? Dentro de você é. Se você é um infiel a você mesmo, pronto. A residência de Deus está sob infidelidade. O que significa? A infidelidade a mim mesmo significa a prática da injustiça em todas as suas instâncias. E aí o Criador tem que conviver com o injusto. Essa injustiça e essa
prática iníqua da infidelidade a mim mesmo me leva a um agravo diante do Criador. Por isso, tanta ausência de energia. É como se eu desconecto dele o tempo todo. O tempo todo. Ele está ali, se eu o buscar, ele vai me atender. Mas está escrito que as nossas iniquidades, a nossa violência e a nossa tortuosidade de vida faz divisão entre nós e o nosso Criador. Então, por isso a chamada para a fidelidade. Porque a justiça nas Escrituras é o trono de Deus. Deus está entronizado na justiça. Então, se eu me torno fiel, eu vou ser justo. E se eu sou praticante da justiça, Deus está entronizado em mim. E se Deus está entronizado em mim, então eu vou receber aquilo que por prática faço na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, governa a minha vida, guia-me os passos, dirige o meu caminho, sê tu o meu Senhor e eu serei o teu servo. Nesse momento surge um fiel. Surgiu um fiel, ele passa a confiar, porque na intimidade dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos, nós nos conectamos ao Criador e nos enchemos de confiança, cheios de confiança naquele que tudo pode e que investe em nós e que através de nós trabalha. Nós nos enchemos de coragem para encarar a vida e para ser na vida aquilo que devemos ser, abençoadores e não andarilhos e peregrinos da via esmoleira da bênção. Um homem, uma mulher conscientizado da presença de Deus em si, não pede mais bênção. Para alguns isso dói, quando eu falo assim, mas eu estou convicto do que estou falando para vocês. Um homem e uma mulher que está conectado ao Criador, ao invés de pedir bênção, ele sai abençoando. Ele sai abençoando, ele abençoa todos, abençoa a sua casa, abençoa a família, abençoa os vizinhos, abençoa os amigos, até os desconhecidos que vai encontrando pelo caminho, ele vai abençoando. E quem é abençoador não precisa de bênção. Já contei aqui de como o próprio apóstolo Pedro encheu-se de tanta graça, de tanta bênção, que por fim ele abençoou até Deus. Ele abençoou até Deus, bendito. Bendito é abençoado, não é? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a conscientização do Pedro agora. Aquele que tinha medo lá atrás, agora está conscientizado, cheio de ousadia, cheio de coragem. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, nas regiões imateriais, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nos meus impulsos, na minha vida psíquica, na minha vida mental, dentro de mim, abunda a vida de Deus. É emocionante. Eu estou falando aqui, dá vontade de sair igual pentecostal, mas não quero não. Entendeu? É gostoso, é gostoso. Você consegue se conscientizar disso? Aquela canção vem à memória agora. O Espírito de Deus habita em você. Você tem valor. Você é valoroso, valorosa. Você é alguém importante, você é alguém maravilhoso. O Espírito de Deus se move em você. O sopro do Todo-Poderoso é conosco. Bendito seja para todos sempre. Bom, contextualizado isso, ficou alguma dúvida aí? Não? Sim, não? Tudo ok?
contextualizado isso, sabendo agora que há um poder capaz de transportar montanha, Jesus continua e diz assim, contextualiza aqui, dentro deste contexto e da visão que aqui passo para vocês, diz Jesus, versículo 22, e dessa maneira, olha que tem uma preposição aqui, e ele diz, e, vírgula, o e aqui está emendando que vou falar com aquilo que está em cima, não é assim? E está junto do que ele acabou de ensinar, ele disse, e conscientizados, dentro disso, compreendendo isso, estando pleno de luz com relação a esse pensamento, tudo o que pedirdes na oração, vírgula. Eu tenho que primeiro explicar essa frasezinha. O que é oração? O que é oração? Porque tem gente que pensa que oração é blá, blá, blá. Tem gente que acha que vai convencer a Deus com uma gramática especial, né? E um português polido, né? Tem gente que pensa que chega lá, ó Deus, essa é tua, mano. Devido às conjuminências píporas, potéticas, perpendiculares, da colocação gabarital, espetifárica e ortogênica. Acha que vai... Hã? Não ganha nada. Aí tem o menininho que diz que dobrou o joelho e queria muito falar com Deus, mas não sabia o que dizer. E chegou lá, caiu a ficha para ele, ele se conscientizou que Deus sabe tudo. E ele foi lá, pôs as mãos assim e começou. Papai do céu, A, B, C, D, E, F. O padre chegou, olhou para ele e disse, menino, o que estás fazendo? Ele disse, olha padre, eu queria orar, mas eu não sabia. E eu entendi que Deus sabe tudo, então eu estou falando o alfabeto, ele vai juntar as letrinhas e vai formar as frases que eu quero dizer para ele. Eu não sei o que falar, mas eu sei que ele pode me entender. Resultado, o menino saiu abençoado. Seria à toa que Jesus diz que aquele que quiser entrar no reino, fazer parte desse governo divino, precisa se converter à condição de uma criança? Sair da condição snob do intelectual para a humildade das palavras sinceras de uma criancinha. Oh, coisa linda! Que coisa maravilhosa! Quando cada um de nós se humilhar ao ponto de compreender estas verdades, então nós vamos ser ouvidos sim, atendidos sim. E digo mais, sabe o que é oração nesse texto aqui? Uma pequena passagem, não precisa ir muito longe não. Só ir no Google e pedir a palavra grega traduzida por oração aqui, vai colocar ela na casa dos desejos. Dos desejos. Espera aí. Aprendemos a rezar o que rezaram antes de nós. Concordam? Aprendemos a rezar o que rezaram antes de nós. Não foi assim? Depois de aprendermos a rezar o que rezaram antes de nós, então a reza já não é nem nossa, é de outro. E algumas são lindas, e foram feitas de coração, mas não é minha. Como se não bastasse a rezar o que rezaram antes de nós, nós repetimos as rezas. Nós repetimos as rezas, como se elas se transformassem na expressão mais profunda do nosso coração. Não é assim? E é engraçado quando tem reunião ecumênica, que daí todo mundo se junta e todo mundo se torna cristão de verdade. Ora a oração do Pai Nosso, né? Aí vai a oração do Pai Nosso. Mas vocês já viram que a maioria ora a oração do Pai Nosso e nunca parou para esmiuçar cada palavra daquele esboço de oração? Porque é só um esboço de oração.
Quem teve o cuidado de pegar lá e primeiro ir lá examinar. Pai nosso, pai primeiro, pai, o que é pai? Pai é o progenitor. Não. O que é pai em relação a Deus? O que significa isso? Quem fez, né? Nosso. Pronome plural. Nosso. Quem foi lá examinar o que significa esse coletivo? Você consegue entender que para eu fazer a oração no Pai Nosso, eu preciso de conscientização e não só a repetição, o blá, blá, blá de citar as frases? Eu preciso ir lá e mergulhar naquilo, porque quando eu digo que é Pai Nosso... E como é que eu faço a oração no Pai Nosso dentro da conscientização crística e depois eu discrimino o irmão que é católico? Ou há a discriminação do irmão batista? Ou do assembleano? Ou daquele que segue uma religião que não fala a minha língua e que eu não entendo nada da língua que ele está falando, mas eu simplesmente o taxo e o discrimino. Eu que fiz a oração do Pai Nosso. Tudo errado, tudo errado. O que Jesus está explicando aqui para os seus discípulos é: assim não funciona. Por isso, se seguirmos a fidelidade, a confiança e a coragem da conscientização libertadora que vem de Cristo para nós em ensinamento de conexão com o todo, então nós vamos orar. E antes de orar, nós vamos saber o que é a oração. E aí a palavra traduzida por oração, ela vem de uma fonte que é desejo. Resultado: nenhum de nós deveríamos nos dirigir ao eu sou, ao grande eu sou, se não tivesse primeiro dentro de nós um desejo real do que vamos pedir. Enquanto houver desconexão entre o meu desejo sincero e as palavras que eu pronuncio, é só blá, blá, blá. Você entendeu? Nós fomos lá, oramos, mas não houve cura, não. Tá, mas como é que oraram? Estava exposto em cada palavra, no estender das mãos, no olhar, o desejo sincero de que aquilo acontecesse? Se não há um desejo, não ore. Não, mas para aí, irmãos, então eu não oro mais. Não, se não houver um desejo sincero, não ore, porque é bobagem. Não vai acontecer nada. Não vai dar nada. E tudo o que pedirdes na oração, olha a segunda palavra, crendo, agora não é pistes. Eu fui lá examinar o grego. Agora é uma conexão com a palavra desejo. Confiando, só confiando mesmo. Confiando. Tudo aquilo que vocês pedirem na oração. Confiando. Onde estiver imbuído todos os teus sentimentos, toda a tua vontade. Lembra-se da oração do Pai Nosso que Jesus ensina? Lá eu disse, é um esboço, todo mundo usa aquilo lá como uma oração que ele mandou fazer continuamente. Não foi, ele só deu um esboço, uma ideia do que deve ser feito. E aqui, vai corroborar aqui, quer ver? Pai Nosso,
que estais nos céus, no terreno imaterial, dentro das dimensões da minha psique, que estás presente no meu consciente e no meu subconsciente, que te manifestas através do meu eu. Olha só, venha a nós o quê? Reino é governo, domínio. Ei, se eu desejar que tudo em mim esteja dominado pelo eu sou, recebereis. Recebereis. É tudo que pedirdes na oração, crendo, tradução portuguesa pobre, confiando, com plena convicção, não havendo dúvida, porque ele botou antes, e não duvidar no coração. Entendeu? Tudo aquilo que casar entre o que tu mais deseja. Você sabe o que é desejar uma coisa? É você acordar pensando naquela coisa ali que você quer. Entendeu? E você passar o dia, aquilo não te sai da mente, e você vai deitar e aquilo está ali, e você acorda de novo e está. Você sabe o que acontece com isso? Você terá. Você receberá. Olha que coisa interessante. Vocês estão vendo que às vezes a gente faz uma ginástica, uma matemática religiosa, e a gente participa de um monte de coisa na expectativa de que as coisas tudo mude. Não vai mudar não, vai mudar a partir do nosso entendimento. A partir da própria energia que o Criador colocou em nós. Nós somos a causa maior das transformações no planeta Terra. Deus, os anjos de Deus que curam, os anjos de Deus que livram, os anjos de Deus que trazem alimento para o pobre, porque não tem nada, os anjos de Deus que reparte, que veste o que está nu, os anjos de Deus que protege os mais fracos, somos nós, ou ao menos deve ser nós. E aquele dentre nós que não for, então é o outro. Entendeu? Mas há uma lógica que quer se implantar no meio religioso, e que já se implantou há tempo, de que é anjinho com asinha descendo de lá para livrar o vizinho que está ali desempregado. Não, irmão, o anjo que vai lá na casa do vizinho desempregado deve ser eu e tu. Entendeu? O anjo que socorre a viúva, já envelhecida e sem energia, que não tem filhos, e que vai acabar morrendo à míngua lá numa cama, se ninguém for socorrer, somos nós. Somos nós, é através de nós que Jesus clareia, é através de nós que Deus age, é através do nosso olhar, é através do nosso falar, é através do nosso ouvir, é através do toque da nossa mão, é através dos nossos pés. Essa é a pregação do Evangelho. Parece que ela causa uma certa estranheza, de tão distante que a gente foi no trato com o Evangelho, na mentirada. Mas eu vou te servir verdade enquanto eu viver. Casar a minha mente com aquilo que de fato eu desejo, materializa o meu desejo. É isso que Jesus está dizendo. Um exemplo disso é assim: você quer muito comer um pãozinho quentinho, ok? Isso é desejo. Você quer, tá aqui, parece que você já sente o sabor do pãozinho quentinho. Tem uns que ainda dizem assim: meu, com uma vontade de comer um pãozinho quentinho, uma manteiga, né? E um cafezinho. Isso se dá onde? Onde é que surge o desejo? Aonde? Não ouvi. Na mente. Ora, você não tem desejo na mão, tem? É na mente que surge o desejo, não é?
O pão já está ali? Não. Como é que o pão vai estar ali? Hein? Aquilo continua aqui, e continua aqui, e continua aqui, e você não aguenta, sai de casa, pega um dinheirinho, vai na padaria, chega na padaria, a pessoa que vai atender você olha para você, como posso ajudar? Ou, o que você deseja? E você, eu quero pãozinho fresquinho, francês, o francês, aquele pãozinho francês. Olha só, a moça vai lá, pega pão quentinho, vem estralando, bota no pacotinho, cheirinho vai, e tu parece que já está comendo ele nem chegou na tua mão ainda, está na mão da moça, mas parece que já está satisfazendo, porque tu estás vendo os teus desejos se realizar. Olha só, da mente para materialização, olha aí. Entendeu? A moça coloca o pacote na tua mão, tu já abraça ele, diz agora ninguém tira. Entendeu? E tu te apressa a segurar o pacote de pão. Tu chega no caixa, tu paga com a maior alegria. Você está feliz porque você está realizando o seu desejo. Vai para casa, você chega em casa, se não deixou o café já, hoje é tudo automático, né? Se já não deixou lá na cafeteira, tá na garrafa térmica quentinho, o leite já está ali também, Aqueles minutos que aguarda para esquentar, lá no micro-ondas, o leite, já parece uma eternidade, porque você está desejoso de pão quentinho, entende? Senta-se junto à mesa e você começa a comer. Que coisa boa, não? É disto que Jesus está falando. Se você desejar, como desejou o pãozinho, o teu próprio bem, o bem do teu próximo, ele vai se materializar na tua vida. Por isso ele está dizendo aqui: e tudo que pedirdes na oração, confiante, recebereis. Recebereis. Preciso falar mais alguma coisa? Feche os seus olhos só um momentinho. Medite nas coisas que têm te incomodado. Aquelas que assim você não gostaria mais de vivenciar. Só um pensamento, só lembra delas. Lembrou? Agora começa a trocar essa imagem aí e diz assim: isso aqui vai mudar lá em casa, ou na minha vida, ou isso aqui vai mudar lá na minha família. Começa a ver isso aí. Como se você estivesse vendo o pacote de pão quentinho, que você ainda não chegou lá, mas você já sabe que vai chegar. Você tem certeza que vai chegar lá? Balance a sua cabeça fazendo sinal como sim. Tem certeza? Então você está confiante agora. E Jesus Cristo, o enviado de Deus, diz: não é eu não, tu terás isso aí como tu estás pensando, tu alcançarás isso aí como estás desejando. O que deve fazer agora, daqui para diante, guarda o teu desejo. E olha aí, eu acho que é Marcos 11, 24, eu não tenho aqui, não vou, vamos lá, Marcos 11, 24, bota lá, Dinho. Veja que coisa maravilhosa. É o paralelo de Mateus. Mas olha como é que o Marcos coloca as coisas. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes. Você já aprendeu a trocar aqui coisas que pedirdes por desejo. Por isso vos digo que tudo que desejares de verdade, orando. Você entendeu que a oração agora não é palavras. Agora você vai ficar desejando isso aí. Desejando isso aí. Não é só palavra. Porque tem gente que ora muito, ora 1 hora. Tem gente que vai para a vigília, ora a noite toda. Mas é só palavra.
Sua palavra. Agora nós estamos trocando as palavras por desejo. É assim? Desejo. Estou desejando paz aqui em casa. Estou desejando harmonia aqui em casa. Vai desejando. Entendeu? E todas as coisas que pedirdes, orando, crede o quê? Você tem que ler ali para mim, não está ali? Crede. Não, está errado isso aí. Crede que você. Tem vírgula ali, né? Eu não estou olhando lá, tem vírgula, não tem? Faça as vírgulas, vamos lá. Senão, se olhar direto, não dá. Então vamos lá. E tudo quanto pedirdes, desejando, crede que recebeste. Ou creia receber. Confie receber. Aí só depois te-la-eis. Só depois. Tem um compasso aqui. Olha lá. Eu vou pedir, desejando e confiando que recebo. Como consequência, eu terei. É o pãozinho, pode fazer a conta aqui. É o pãozinho. Desejei pãozinho. Fiquei desejando. Fui lá buscar. Chegou lá, veio para minha mão. Por que eu fui buscar? Porque eu já cria que lá tinha pão. Ou seja, não é um salto no vácuo para ver se acontece. É a energia de Deus em nós transformando os nossos desejos em realidade. Se nós aprendermos a fazer isso, isso é um processo maravilhoso. Eu ia trazer hoje aqui, não, claro que vou encerrar já, mas eu ia trazer hoje aqui um dos achados mais importantes dos últimos anos, que é o Evangelho de Tomé. Não está na Bíblia o Evangelho de Tomé, mas é um dos achados das cavernas, dos manuscritos achados lá, veio junto um... E o Evangelho de Tomé, ele traz esse mesmo assunto de uma forma mais fácil de compreender ainda, porque como eu vejo a dificuldade, eu peço para ler, a maioria não sabe ler direito, né? A grande maioria não faz as vírgulas, nem o ponto, né? Não faz as interrogações, as exclamações, a gente tem que fazer. Senão vai passando por cima, vai ficando tudo uma emenda de uma coisa só. Não, tem que fazer, entende? Se não sabe bem, vai lá. É bom estudar, viu, irmão? É gostoso estudar, entende? Pega lá um livrinho de gramática, vai. É bom para ti, porque tu vai achar entendimento, tu adquire o conhecimento, isso é libertador. Lá no Antigo Testamento, um dia levantou-se um profeta e disse: o meu povo, diz Deus através dele, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Se faltar conhecimento, a gente perece. Olha, veja quantos anos está escrito isso aqui. Você já tinha ouvido assim? Pois é. Você concorda comigo que a maioria das nossas orações é blá blá blá? A gente vai lá: Jesus, livra o meu filho, Senhor, tem misericórdia do meu filho, e sai, vai trabalhar preocupado. Preocupado é significado de não confiança. Porque quem confia descansa, não é? Senhor, ai meu Deus, eu fui lá no médico, olha, ele disse que eu vou perder a mão esquerda. Eu sou dramático, né? Vamos lá, eu vou perder a mão esquerda agora, eu já começo a me ver com a mão esquerda toquinho aqui, e pronto, e eu já entro num desespero, e uma choradeira. Eu podia fazer diferente, eu disse: epa, eu estou conectado àquele que fez todas as coisas. Eu sou essência da sua essência. Eu faço parte de uma coisa maior, muito maior. Eu faço parte do Criador.
O Espírito do Criador, a vida do Criador, o poder do Criador habita em mim. Sabe de uma coisa? Foi programado para tirar a minha mão esquerda fora daqui a 15 dias. Mas eu já comecei a determinar para o meu coração que não vou tirar, não. Não vou tirar. Eu vou sarar. O Criador habita em mim. O Criador está comigo. E eu vou sarar. E eu quero sarar. Eu quero, é um desejo meu. E mais do que o desejo de comer pãozinho, agora eu quero que essa mão fique aqui e vai ficar. Jesus disse: se tu fizer assim, será como tu disseres. Oh, glória ao nome do Senhor. É isso que precisamos aprender. Não é aquela oração: ai, Jesus, eles querem cortar a minha mão. Senhor, eu te prometo o dízimo se tu não tirar a minha mão. Deus não está nem aí para dízimo. O que ele quer com dinheiro? Ele é dono de todas as coisas. Entendeu? O dízimo, ele é funcional, é bom para ajudar irmãos. Ajudar irmão. Todos nós devemos aprender a pegar um pouquinho do que temos e repartir com o outro. Entendeu? Eu conheço pessoas que, quando recebem pagamento, já separam lá um valor e dizem: ó, esse aqui é para ajudar, esse eu não uso para mim, com esse eu não passei, não boto gasolina no carro, não faço nada. Entendeu? Eles entenderam a matemática da vida. Na natureza, tudo aquilo que não divide, não reparte, não distribui, morre. Às vezes eu encontro irmão e diz: meu Deus, irmão, a minha vida já vem numa desgraça, uns 10 anos que eu vejo, eu olho para esse cara aí, ele é mão de vaca. Entendeu? Só pensa nele. Só pensa nele. Aí a gente ensina o princípio da distribuição, da semeadura. Tu já ajudasse alguém hoje? Como, irmão? Só não tem nem para mim, como é que eu ajudo? Não, mas peraí. Não tem nada em casa, nada? Não, tem lá 2 pãozinhos. Dá metade de um para alguém. Dá metade de um para alguém. Entendeu? Até o fim do dia as coisas já estão diferentes para ti. As pessoas não entendem isso. É da natureza. Se você olhar, a natureza não precisa nem Bíblia, nem nada não. É o evangelho da natureza. Eu tinha uma tia, já foi com o Senhor, que ela não conseguia comer, ela era sozinha, estava com 82 anos, me parece, e ela não conseguia, era forte, mas não conseguia comer sozinha. Chegava a hora do almoço, ela ficava assim, inquieta. Ela tinha que achar alguém para dar um pouquinho do que ela fez. Entende? Às vezes só tinha 2 peixinhos lá, 2 charutinhos, quando nós chamamos assim, né? 2 charutinhos. E ela pegava um daquele, botava numa vasilhinha, aí o arroz que ela tinha feito, às vezes uma farofinha, e ela gostava muito de doce. Ela fazia paçoca de amendoim direto, entendeu? Então pegava, botava um pouquinho de paçoca também. E a gente passava, às vezes vinha do trabalho, passava, estava a tia Ruth, o nome dela Ruth, estava a tia Ruth na frente do portão com a vasilhinha na mão. Olhava para um lado, para o outro. Já era meia hora, e ela não entrava para almoçar. Ô tio, o que foi? Não, já comesse? Não, tio, eu estou indo, a Gui está me esperando. Não, alguém deve estar precisando de comida. Quem será, né? Daqui a pouco saía a tia. Aí tinha lá uma família, ou um rapaz passando na rua, ou alguém. Enquanto ela não dava aqui, ela não comia. Olha só. A minha tia, ela sempre foi pobrezinha, mas nunca faltou nada. Nada, nunca vi ela pedir. Entende? O meu pai contava que quando era mais novo, ele foi com um caminhão para Camboriú e ela pediu uma caroninha. E ele, para dar carona, estava ele como motorista, meu tio, e para dar carona para a tia Ruth, botaram a tia Ruth dentro do caminhão e não cabia mais lá ninguém, o pai foi em pé na porta.
O pai disse: essa mulher não regula. Ela botou dinheiro no meu bolso daqui de Itajaí até em Camboriú. Ela andava 5 quilômetros, ela botava um dinheiro no meu bolso. Aí ela acho que ficava pensando que era pouquinho, botava mais dinheiro, porque eu dei uma carona para ela. Você entende? Eu aprendi muito com a tia Ruth. Se teus desejos de bondade, de graça, de vida abundante, de vida maravilhosa te dominarem, então tudo aquilo de bom que tu pensas se materializará primeiro em ti, para ti, e depois vai ser como uma cachoeira passando para os outros. Oh, bendito seja o Criador que nos abençoou com toda sorte de bênção, desde as regiões celestiais. Queiram estar em pé, vamos agradecer a Deus.